Olá, meus queridos alunos, como vocês estão sobrevivendo aí à fase atual? Vamos aproveitar o nosso tempo livre para treinar, aperfeiçoar o nosso inglês, né? Não vamos deixar a matéria ficar acumulada, o conteúdo ficar esquecido, mas vamos aprimorar e usar no máximo possível o nosso material, o aplicativo, a internet para afiar a gente no inglês, beleza? Bom, no conteúdo do vídeo de hoje, eu vou falar para vocês de careful driving, seguindo o nosso conteúdo normal, beleza? Careful driving quer dizer direção com cuidado, direção defensiva. Careful, cuidado. Driving, direção. Careful driving. Direção defensiva, direção com cuidado. Hoje a gente vai falar de autoestrada, de partes importantes, né? Que a gente tem que considerar quando a gente está falando de carro, né? Step, macaco e por aí vai. Beleza? Careful driving. Vamos para as nossas words in action, as palavras que a gente vai discutir hoje para a lição. Primeira palavra que eu tenho aqui com vocês é tire. A palavra tire quer dizer uma tira, mas não é qualquer tira não. Quando eu estou falando de carro, é uma tira de borracha, tá? Tire é o pneu. Depois eu tenho hole. Hole quer dizer buraco. Hole serve para qualquer tipo de buraco. Só que quando eu tenho um buraco na estrada, é um pothole. Uma palavra que ainda vai chegar. Depois eu tenho jack. Jack é o macaco. É a palavra que a gente usa, né? Aliás, o objeto que a gente usa para levantar o carro. Jack. Depois eu tenho highway. Highway é autoestrada. Way é caminho. High é alto para cima, direto. Highway é a autoestrada. Depois eu tenho spare tire. Spare é vago. Tire é pneu. Pneu vago é o step, ok? Spare tire é o step do carro. Depois eu tenho to gate. To, pessoal, geralmente é imposto, tá? E gate é portão. O portão do imposto é o pedágio, tá? Algumas highways you need to pay the toll gate to ride on it. Para algumas estradas você precisa pagar o toll gate para conseguir navegar, né? Passear por ela. Depois eu tenho a palavra que eu já comentei aqui, pothole. Pothole quer dizer buraco da estrada. Então eu tenho hole, mas ele é um pot. Ele é um lance para baixo, né, que tem um volume negativo ali, interfere na qualidade da estrada. Pothole. Depois eu tenho flat tire. Flat tire. Flat, pessoal, é algo que está achatado. E tire é o pneu. O pneu achatado é o pneu vazio, né? Flat tire é o pneu vazio. Depois eu tenho fans, que é uma palavra que está meio solta aí, mas na sua lição você consegue perceber ela na parte que vai falar do Elvis Presley. Ok? Fans são fãs. As palavras que seguem aí embaixo, ahead. Ahead quer dizer à frente, beleza? Ahead, à frente, quando a gente fala de direção. Depois eu tenho desperate. Desperate quer dizer desesperado, desperate. Depois eu tenho silly. Silly é meio bobo, né? Às vezes infantil, às vezes desnecessário. Silly. Depois eu tenho shot. Shot é uma palavra que você já viu em lições anteriores e quer dizer ou vacina ou tiro. Shot. Também pode ser chance, né? Se eu te pedir para adivinhar alguma coisa. Guess what I bought yesterday? I don't know. No, come on, give a shot. Dá um tiro, dá uma chance. Shot. Depois eu tenho scared. Scared é com medo, assustado. Seguindo, eu tenho death. If you don't drive carefully, one consequence can be death. Se você não dirigir com cuidado, uma consequência pode ser a death, né? Pode ser a morte. Seguindo, eu tenho harmful. Harmful quer dizer danoso. Pessoal, harm quer dizer perigo, dano. E full é cheio. É cheio de dano, danoso. Harmless. Harmless é sem dano, sem perigo, é inofensivo. Harmless. Seguindo, eu tenho to dream, que agora são os verbos, né? To dream. Depois eu tenho to break up. Aliás, to dream é sonhar, tá? E to break up é quebrar um relacionamento. Pessoal, to break é quebrar, tá? Só que quando eu falo break up, eu tô falando de quebrar relacionamento. Terminar um namoro, por exemplo, é break up a relationship. Depois eu tenho to warn. Não sei se vocês já perceberam aqueles avisos, warning. Warning é aviso de perigo, pessoal. Precaução.
cuidado. To warn é avisar, ok? Depois eu tenho to shoot. To shoot é atirar. Seguindo eu tenho to end, que é finalizar. E o último verbo, to seem, que é parecer, ok? Vamos para as nossas useful expressions. Sempre interessante perceber que as useful expressions são o que deixam o seu inglês mais natural, mais fluido. Então, um bom jeito de falar um bom inglês, é claro que pronúncia é essencial, vocabulário também, mas a cereja no bolo de um bom falante de inglês é usar useful expressions. A primeira useful expressions que a gente vai ver é to slow down. Slow down. Slow down você pode usar para a pessoa que está tanto correndo de carro, quanto a pé, quanto falando rápido. Hey, slow down, please. I can't understand you. Uma frase aqui no livro para a gente entender ela melhor. You are walking too fast. Please, slow down. Eu tenho o hábito de andar devagar. Quando alguém anda muito rápido do meu lado, eu falo, please, slow down. Slow down, relax. You're walking too fast. Uma outra useful expression é to go on. To go on, pessoal, é continuar, seguir. Eu posso falar, por exemplo, para você, please go on trying. Go on trying. Seguindo, eu tenho run out of. Run out of é esgotar-se de. Sabe quando seu celular tá apitando lá que tá com 10%, 20% de bateria? You are running out of battery. Você tá esgotando-se de bateria, tá? Seu relógio tá te mostrando que você tá com pouco tempo para terminar algo. You are running out of time. Vamos supor que você ficou sem tempo. You ran out of time. Beleza? Bom, essas são as useful expressions. Apenas 3 dessa lição. Vamos discutir agora a gramática. É sempre interessante você estabelecer, manter contato com o seu exercise book. Porque o exercise book é o que afina o seu inglês. Vocabulário é ótimo, galera. Useful expressions são ótimas. Mas o que seria um inglês falado sem uma gramática apropriada, cuidada? E na nossa lição de hoje, a gente tem passive voice. O que é passive voice? É quando algo está sofrendo ação. Ao invés de cometer a ação, sofre a ação. Por exemplo, eu posso fazer o bolo, né? I made the cake. Mas eu também posso falar que o bolo foi feito por mim. No caso, o bolo é que sofreu a ação. The cake was made by me. Alguns exemplos que o livro traz para a gente discutir. O primeiro, né? The secretary wrote that letter yesterday. Perceba que é uma ação ativa. A secretária escreveu a carta ontem. Mas para eu falar de forma passiva, eu tenho que falar que a carta sofreu ação. Então, the letter was written yesterday by the secretary. Beleza? Também é interessante a gente deixar evidente que foi feito por alguém. By the secretary. Eu não sei se você está percebendo. The secretary wrote the letter. Passado. Mas quando eu deixo na voz passiva, eu faço com que vire particípio. Foi escrita. The letter was written by the secretary. Foi escrita. A gente sabe que para falar escrita, a gente tem que usar o particípio. A maioria das vezes o particípio é igual ao passado, mas nem sempre. Por isso que é interessante você ficar atento. Nesse exemplo de agora, não foi igual, né? Eu falei was written. E a gente sabe que o passado de write é wrote. The secretary wrote the letter. Mas para falar na voz passiva, the letter was written by the secretary. Mais exemplos. Graham Bell invented the telephone. Mas para eu fazer na voz passiva, eu tenho que falar que o telefone foi inventado pelo Graham Bell. The telephone was invented by Graham Bell. Mais uma informação, mais um exemplo. The maid cleans the room every day. A empregada ou o empregado limpa o quarto todo dia. Mas para eu fazer voz passiva, eu vou falar que o quarto é limpo pela empregada ou pelo empregado todo dia. Primeira, ativa. The maid cleans the room every day. Passiva. The room is cleaned every day by the maid. Às vezes não precisa do by the maid, porque às vezes a informação é só passivo. Mas eu sempre vou dar esses exemplos para vocês enxergarem com mais exatidão. Mais um exemplo para vocês. Mr. Jones will buy the house. Esse está no futuro, olha só. Mr. Jones comprará a casa. Mas agora eu quero fazer voz passiva e vou falar que a casa será comprada pelo Mr. Jones. Então, ativa.
Mr. Jones will buy the house. Passiva. The house will be bought, será comprada, will be bought by Mr. Jones. Mais um exemplo para você enxergar ainda com mais clareza é a gente pintaria a casa em abril. Mas agora eu vou falar na passiva. A casa seria pintada por nós em abril. The house will... Aliás, passiva primeiro. We would paint the house in April. Passiva. The house would be painted in April by us. Sempre perceba, eu tiro de qualquer seja o tempo e coloco, respeitando o tempo, no particípio. Todos os exemplos, pessoal, eu mudei do tempo que estava para o particípio. E é a isso que você tem que se atentar. O uso do particípio na voz passiva. Beleza? Esses foram os pontos principais da nossa lição. Quero que você se atente a praticar, fazer o exercício que eu vou mandar para vocês online via Google Forms. E, por enquanto, é só. Espero que vocês estejam se saindo bem, relaxando, aproveitando para se aprimorar e afiar o inglês nesse período difícil. Thank you very much. See you next class.